Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um Branding Tudo Podcast. Aquele podcast que você aprende a criar marcas com inteligência e você também vai aprender hoje a criar marcas com inteligência artificial. Ou não, a gente vai descobrir isso daqui a pouco. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas, como Pets, AP11, LiveUp, Ambev, Whirlpool, Cora e tantas outras marcas. E a ideia do podcast é falar um pouco das minhas experiências positivas e negativas para te inspirar e a gente aprender, assim como dos meus convidados também. Lá no final eu vou te lembrar de dar 5 estrelinhas nesse episódio, caso você goste, e mandar para pelo menos 3 amigos, mas não se preocupe que eu vou te lembrar lá no final. Se você gosta de assistir um podcast, estamos no YouTube, youtube.com/@Galileu Nogueira, episódio novo toda terça-feira, 12h30. E se você quer aperfeiçoar os seus conhecimentos em branding, não esqueça, a lista de espera para o BDP Imersão São Paulo está aberta para as próximas turmas online e presencial. Só acessar galileunogueira.com/BDP, já colocar o seu nome e ser avisado em primeira mão. Hoje eu tô com um convidado aqui muito bom para falar sobre a inteligência artificial na construção de campanhas de marketing, de branding para as marcas, que é o Camilo Barros. Seja muito bem-vindo, Camilo. Obrigado, Galileu. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre comunicação, branding, esse futuro aí, para onde a gente está indo, que está bastante polêmico, né? Eu acho que a gente vai tentar chegar em pontos de luz aqui. O Camilo Barros é VP Latam Client Partnerships da Vidmob, tem 20 anos de experiência em liderança de projetos estratégicos, gestão de alta performance, inovação e integração, também especialista em negócio, inovação, integração e tantas outras coisas, mas tem um passado e um histórico aí gigantesco em comunicação. E hoje está na Vidmob, que é uma plataforma que pode otimizar anúncios criativos, que pode fazer com que as nossas campanhas de marca elas sejam mais eficientes. Mas eu quero polemizar. Porque na semana passada eu gravei um episódio falando justamente sobre a inteligência artificial vai matar a função do estrategista de branding, porque a gente só vê isso, né? Toda vez que a gente fala de inteligência artificial, ela vai matar alguma coisa. Quando na verdade ela não vai matar nada. Ela simplesmente só vai vir ajudar a nossa vida. Assim esperamos, né? A Skynet aqui vir destruir nossa vida. E durante a gravação dessa pauta, eu argumentei muito um ponto de vista de que a IA ela pode nos ajudar principalmente em processos de construção de marca, ela pode facilitar a nossa vida num benchmark, numa discussão de mercado, a gente analisar, estruturar tabelas, a gente fazer uma pesquisa de mercado muito mais completa, porque a inteligência já nos divide algumas coisas, etc. Mas que ela ainda, até o momento atual e presente, ela não tem a capacidade de olhar para uma peça e dizer se aquele tom de voz, ele de fato está certo ou errado, e ajuda um posicionamento de marca a estar certo ou errado, baseado numa peça. Ela não consegue analisar uma campanha e falar, olha, isso aqui, esse roxo deveria ser trocado por laranja. Será? E aí é a minha primeira pergunta. Teremos esse processo? Teremos a inteligência artificial conseguindo julgar, por exemplo, um posicionamento de marca e dizendo se ele está indo para o caminho certo ou não, baseado nas peças, inclusive? Ótima pergunta. Eu acho que antes de te dar a resposta, que tem resposta, e acho que tem sido o nosso desafio trazer essa resposta e também tentar tirar um pouco dessa polarização da discussão sobre inteligência artificial, eu acho que vale a gente voltar um pouquinho. Acho que alguém já fez isso aqui contigo nesses últimos episódios, né, de tanto que se fala de inteligência artificial, de que inteligência artificial não é algo novo. Né? E, choque, não é algo novo. Sim. Inteligência artificial tem aí mais de 70 anos de aplicação e tudo. Você me apresentou, falou da Vidmob. A Vidmob, por exemplo, utiliza inteligência artificial há 7 anos. Mas parece que inteligência artificial nasceu em janeiro de 2023. Aonde, na verdade, massifica a conversa da inteligência artificial generativa, né? O uso da inteligência artificial para gerar alguma coisa. E eu acho que é aí que está o problema. A gente simplificou a discussão sobre inteligência artificial, que sempre foi meio, sempre foi ferramenta de digitalização, de transformação e tudo, e a gente está olhando para algo que a inteligência artificial vai fazer por você ou no teu lugar. E aí entra toda essa discussão sobre, vai acabar com tal disciplina, vai acabar com isso, vai desvalorizar alguma coisa e tal. Dito isso, e eu acho que a gente tem que fugir muito desse olhar da inteligência artificial generativa, não fugir dela, porque ela vai ser o próximo serviço em nuvem, né? Tipo, tudo que você quiser fazer vai ter alguma coisa que pode gerar. Então, você tem aí todas as generativas hoje massificadas, de fácil acesso, baixo custo, e isso é bom para que se gere uma cultura do uso da tecnologia com uma coisa que você falou ali no começo.
para empoderar quem faz alguma coisa e não para fazer no lugar de quem faz alguma coisa. Voltando então na resposta e falando da construção, eu acho que a hora que a gente fala de branding, e aí eu olhando ali para a minha trajetória, e a gente já passou por várias discussões e tudo, e a gente está num momento onde branding carrega muito mais do que a cor, do que o tom de voz, ele carrega uma série de representatividade em relação a comunidades, em relação a uma série de coisas, fica cada vez mais complexo. A vida do publicitário, do designer, está cada dia mais complexa. Antes era, não vou dizer que era simples, nunca foi simples, mas era meio que você conseguia olhar para aquilo, fazer uma análise e tomar decisão. Às vezes levava mais tempo, às vezes custava mais dinheiro, às vezes você precisava ser melhor do que o outro para conseguir uma posição melhor de destaque e tudo. Quando você traz a inteligência artificial, que você traz a capacidade da inteligência artificial, que a gente está unindo dados, velocidade de processamento, armazenamento, então você traz capacidades para essa conversa ir para uma escala. Então, hoje, com a velocidade das coisas e com a necessidade de entender de muito mais variáveis dentro da construção de uma marca, a inteligência artificial vem para te ajudar a fazer isso. E aí, trazendo um pouco do que você colocou, se o laranja é melhor que o roxo, sim, isso a gente já executa dessa forma. E eu acho que é aí que está o segredo de discutir inteligência artificial nessa construção. A gente está olhando, então, para a ponta, né? Então, para a execução, eu entro ali numa plataforma e peço, constrói uma logo de uma determinada empresa, tal, vem lá um monte de opções e tudo, né? E simplificando a conversa ali sim. do generativo. Mas isso não traz todo o resto, né? E como é que você vai se diferenciar para não virar uma commodity? Porque se eu entrar numa inteligência artificial generativa e pedir basicamente, né, a mesma coisa que você pedir, hoje, com tanta informação em banco de dados, provavelmente vai sair alguma coisa diferente. Eu acho que tudo é muito semelhante quando vem do generativo Sim. ali. Você olha e fala, inteligência artificial generativa. Mas daqui a algum tempo, isso vira um commodity. Porque onde você focou o prompt, né, que é o antigo O pedido, insight, a né? ideia, o briefing, sei lá, ele vai ter ali as variáveis, que normalmente acontece, e o resultado vai ser igual. Como é que a gente diferencia? Tendo dados únicos, tendo dados exclusivos para isso. E aí, como é que a gente executa isso, então, para chegar se o laranja é melhor que o roxo, se é melhor ter diversidade ou não numa peça, se determinado produto é melhor um público masculino, um influencer, um creator, enfim, para a gente entender tudo isso. Tudo isso é dados, tudo isso você precisa ter uma velocidade de processamento e uma capacidade de processamento. O que a gente faz no dia a dia e é onde a gente acredita e por isso que está ali todos os esforços de desenvolvimento da tecnologia. A gente consegue, a partir da inteligência artificial, analisar uma peça criativa. Então a gente pega uma peça criativa, seja ela um vídeo, seja ela uma peça estática, seja ela o próprio logo, e a gente roda isso dentro de um sistema de machine learning que tem uma inteligência artificial ali como base. A inteligência artificial, se a gente voltar lá nos primórdios dela, ela traz essa capacidade de processamento, ela traz essa velocidade, mas o propósito dela era gerar predição, era gerar algo que emulasse a cabeça do humano e que aquilo ali fosse mais assertivo. Então, para isso funciona aquilo que a gente faz hoje. A hora que eu analiso essa peça, e eu uso uma série de recursos, e tem ferramentas disponíveis no mercado hoje. Por exemplo, a gente usa o Rekognition, que é uma ferramenta de reconhecimento da Amazon. É o maior banco de dados visual e sonoro que tem disponível hoje no planeta. Tudo que já passou por algo da Amazon está catalogado ali. Então a gente usa isso, não vou nem desenvolver um novo. Então eu consigo entender, a hora que eu uso esse banco de dados, identificar cada um dos elementos criativos que tem naquela imagem, motion, o que quer que seja, e tagueio com essas informações. Então, eu tenho o Galileu numa peça e ele está vestindo uma camisa laranja e ele olha direto para a câmera e de repente aparece o logo e ele canta uma música. Isso tudo vai sendo catalogado e gera um incrível banco de dados de atributos criativos.
Então eu consigo definir ali. Do outro lado, aí acho que tem a riqueza do nosso lado, a riqueza de mercado, mas a riqueza da relação, como você enriquece isso, a gente recebe dados de consumo dessa peça criativa. No nosso caso, a gente tem APIs com as plataformas de mídia. Uhum. Então eu recebo um dado que é como o público do Galileu está consumindo essa determinada peça, por todas aquelas métricas que já conhecidas de padrão de consumo de plataforma, né? Engajamento, conversão, enfim, Retenção. tudo que tem ali no mais granular detalhe. Dito isso, eu tenho 2 bancos de dados. Um banco de dados de atributos criativos e um outro banco de dados de consumo criativo. A inteligência artificial, em velocidade e escala, ela cruza esses 2 bancos de dados. E ela começa, sim, a responder que se você está buscando awareness, se você está buscando retenção da sua marca, entendimento e tudo, quando você usa o olhar direto para a câmera, você consegue ter um índice maior nisso. Quando você tem maior contraste, você melhora, por exemplo, a sua conversão. Ou seja, a gente começa a entender cada atributo criativo, o papel dele no objetivo que tem aquela Sim. comunicação. Então, você tem, e aí vai depender da velocidade, né? No nosso caso é real time. Em tempo real as coisas acontecem e a gente vai tomando decisão ou orientando alguém a tomar a decisão. E aí que eu acho que, por que não uma inteligência artificial, então, para executar o que a inteligência artificial mesmo diz? Porque a gente acredita que criatividade é um skill humano. É uma capacidade humana, e eu não sei se vocês têm essa mesma visão do que eu. Toda vez que alguma tecnologia tentou colocar empatia, ela se parece cada vez menos humana, né? E eu brinco que empatia já é difícil para o ser humano. Imagina para alguém que quer As pessoas não estão nem tendo empatia, imagina. Então, eu acho que esse é o cuidado, né? Não executar. Então, a gente gera insights, a gente gera o que você precisa fazer para aquela peça ter um melhor resultado de acordo com seus objetivos. Então, depois dessa tese desenvolvida, a tua resposta é que sim. Hoje a gente já tem essa capacidade, né? Hoje no mercado, no nosso caso, a gente já tem essa capacidade de analisar o impacto de cada um dos elementos criativos, seja cor, seja um elemento visual, o uso ou não de um creator, de um influenciador, um tom de voz, uma série de coisas. A gente está indo, depois eu deixo essa pro final de spoiler aqui, a gente está indo inclusive para diversidade e inclusão nessa análise. Agora eu vou polemizar. Porque os dados, eles são muito bons. Eu amo os dados. Mas eu acho que eu não só acredito que a criatividade é um skill exclusivamente humano até então, né? Pode ser que os robôs eles consigam chegar num lugar legal, não sabemos daqui a 30, 40 anos. Justamente porque todo o processo de construção de marca, hoje, ele é muito, posso chamar de artesanal. Então, quando eu estou construindo uma marca, eu vou fazer um benchmark de mercado, eu vou olhar como as marcas se comportam, vou olhar os atributos de comunicação de cada uma delas. Então, segmento bancário, o Bradesco é vermelho, o Itaú é laranja, o PicPay é verde, o C6 é preto, então, vamos botar o roxo ali, que ninguém tá usando, vai me diferenciar da concorrência. Todo mundo tem uma linguagem ali um pouco dura, de banco, vamos também, então, trazer uma linguagem mais humanizada, com gíria, para ter um tom de voz mais leve. Tô dando exemplo do Nubank aqui. Todas essas decisões eram decisões baseadas numa observação. Você observava o mercado, falava, olha, daqui tem esses atributos aqui que as marcas de banco não exploram. E essas decisões são humanas. Eu fui lá e falei, olha, vamos escolher o roxo, vamos escolher determinado tom de voz. E uma vez eu tive uma discussão com um cliente meu, uma discussão saudável, que ele era muito fã de performance. Então ele rodava os criativos e ele falava assim, olha, se a gente usar essa cor aqui, o criativo performa melhor do que se a gente usar o roxo. Vou dar um exemplo, não era o Nubank o cliente. Se a gente usar branco, performa mais que usar o roxo. E aí a minha discussão com ele é, tudo bem se performa mais, mas como que eu fico com o meu conhecimento de marca? Porque se o dado tá dizendo que a pessoa tem mais clique dentro de uma peça, faz eu trocar todo o meu ativo de marca, que era roxo 100%, e eu começo a fazer um monte de banner branco, porque ele tem mais clique, ou ele apresenta mais conversões, como que eu fico com a minha construção de imagem? Porque eu tô abrindo mão dos meus assets. Eu tô falando, então, se eu coloco uma celebridade versus um creator, sendo que o creator é meu contratado e a celebridade performa melhor, então manda embora o creator. E aí eu não tô criando identidade nem significado. Eu tô simplesmente olhando para a performance e altero, a performance e altero. Em alguns aspectos, isso para mim faz muito sentido. Quando você tem uma peça que precisa ser ajustada, quando você tem um teste AB que você fala, nossa, essa mensagem performa melhor que essa. Mas essas duas mensagens são exatamente o que eu quero passar.
elas têm um ajuste num copy. Os 2 tons de roxo, eles são um tom mais claro, mais escuro, um que contrasta. Mas o roxo é um ativo principal da minha marca. Então, a minha grande discussão com ele era, então, se todos os dados me mostrarem que eu tenho que ser uma marca mais fria, que eu tenho que colocar branco, que se eu coloco um texto mais techniquez de banco funcionar melhor, então eu tenho que abandonar tudo que era a minha identidade de marca e começar a criar baseado nessa performance. Então eu queria ouvir de você como que a gente fica nesse cenário. Como que existe um equilíbrio entre isso? Acho que você colocou aqui um ponto que a inteligência não toma decisão por você, você que toma essa decisão. Mas eu entrei numa atmosfera com esse profissional na época que a gente discutiu, e ele também ficou sem resposta. Porque na hora ele falou assim, de fato, se a gente começar a fazer todo o banner branco, a gente nunca vai ser reconhecido pelo roxo. Como ficamos? Eu vou chutar que esse profissional era de mídia. Obviamente. De performance, inclusive. Não era de brand nem awareness, era de conversão para abertura de contas. Aí que eu acho que tá um detalhe histórico da construção de marca, criatividade, olhando para o universo da publicidade e propaganda. Criou-se um vale entre a criatividade, né, o departamento criativo e o departamento de mídia. Algo que era para ser próximo, acontecer junto ali, e é o que a gente busca no dia a dia, foi criado um distanciamento muito grande. Então, essa resposta que ele te dava, ele estava baseado única e exclusivamente nos resultados de mídia. Só que ele te trazia o funciona e o não funciona, mas ele não te trazia o porquê funciona e o porquê não funciona. E por muito tempo se investiu muito no desenvolvimento das ferramentas de mídia, né? Então, tudo que a gente está discutindo hoje, de ter inteligência artificial, de ter machine learning, de ter algoritmos, de ter tudo isso dentro da criatividade, a mídia já tem isso há muito tempo e começou a gerar uma escala. E tinha alguns artifícios de mídia que estão se perdendo, que estão baseados em dados, que é o fim dos cookies, né? Que é aquele teu traço que você deixa nas plataformas digitais. Isso está sendo adiado, mas está para acontecer e as marcas precisam se preparar para isso. O que substitui isso? Criatividade. Ser mais criativo. Conseguir entender melhor toda essa questão que você trouxe do estrategista, de como eu vou melhorar essa performance e esse resultado, se eu não tenho tantos insumos direcionais de mídia. Olhando para isso, o que faltava ali, né? Eu brinco sempre com os meus clientes, quando a gente vai fazer um primeiro contato e tudo, porque o ciclo é esse, né? Você vai, faz um investimento em uma plataforma, seja ela qual for, e aí aquilo ali não performa. Que é o exemplo que você trouxe. Aí o vendedor da plataforma vira para a mídia e fala, aquele criativo que você me mandou aqui não está performando. E qual que é a preocupação dele? Que você investiu o dinheiro lá e você não vai ter retorno. Aí o profissional de mídia fala, nossa, então peraí, deixa eu tirar ele do ar e vou avisar a criação que esse criativo não está funcionando. Aí ele vai lá e fala para o criativo, no caso aqui da história que você contou, para você. E aí você fala, mas o que eu preciso fazer então? Essa resposta nunca existiu. Ela era tenta outro, faz um AB. Sendo que o mundo é um AZ em velocidade, né? Então não dá para ficar toda hora testando. E aí eu acho que, de novo, foco no lugar errado e agora essa correção histórica que a gente precisa fazer. Primeiro é juntar mídia, criatividade, estratégia, BI, conteúdo, todo mundo dentro de um mesmo foco, de um mesmo objetivo. E o que a gente olha? Então, você trouxe o exemplo do Nubank e tudo. Eu tenho um questionamento, até porque cada banco precisa ter uma cor e eles não podem se repetir. Você deve ter uma teoria de branding para isso, mas por quê? Né? Você colocar ali a questão das cores e tal. Mas vamos lá. Você definiu o teu brand book, você definiu o seu guia de marca ali, você definiu as regras daquela marca. Isso é o seu banco de dados primário. Então, ela precisa ser respeitada, ela precisa estar dentro de um banco de dados onde aquilo é regra e está definido. Qual que é a função de toda a tecnologia? Ela orientar o estrategista e o executor criativo de como fazer aquilo ali ter mais resultado, aquilo que foi desenvolvido. Por quê? Porque não começou do zero. Antes de chegar naquilo, e eu acredito que para fazer todas as análises, as pesquisas e tudo, cada vez mais a gente também tem tecnologia, cada vez mais a gente tem a formação desse banco de dados, mas ele não pode ser desprezado. Então, o laranja performa melhor que o vermelho. Tá, mas eu não posso usar vermelho, porque o vermelho é o meu concorrente. Então, o que eu preciso fazer no laranja para o laranja performar
melhor? Essa é a pergunta. E essa é a resposta que a tecnologia e você precisa trazer nessa construção. Eu falo que vai ser difícil, e a gente viu esse ano em Cannes, por exemplo, algumas tentativas disso. Vai ser difícil uma inteligência artificial, até porque a gente estava falando de criatividade e skill humano, ganhar um leão em Cannes por algo, por uma big idea, por um conceito incrível que ela fez. O que ela pode ajudar? A trazer a escala, a trazer a assertividade, porque quando a gente vai, né, essa discussão estava em Cannes também esse ano, né, dos vídeos longos, os manifestos, né, toda vez para posicionar uma marca vem um manifesto, que não cabe num bumper ads de 6 segundos no YouTube. Sim. E aí, então, vem o olhar das ferramentas de, tá bom, o que eu pego esses 2 minutos de história contada e faço isso aqui funcionar em 6? Porque é isso que eu vou buscar depois no dia a dia, né? Então, acho que é isso, é um pouco do olhar errado, do foco errado. A hora que a gente compõe esse banco de dados, a primeira coisa que a gente pede, isso faz parte até da nossa plataforma lá, a primeira coisa que a gente pede é qual é o seu guia de marca? Porque eu vou respeitá-lo, né? Aliás, a gente tem uma ferramenta agora disponível para o mercado que ela está antes do investimento, que é quase que uma governança. E é uma governança. Ela olha primeiro se você está orientado para a plataforma, que aí acalma o cara de performance, tipo, essa peça, isso que eu criei, está orientado para o TikTok, está orientado para... Porque a hora que a gente vê um anúncio na vertical, você acha que ele vai funcionar em todos os verticais. Sim. Isso é a falácia. Então, tá orientado para o TikTok, tá orientado para Reels, tá orientado para o Kawaii, né? Então, você começa a ter perguntas e respostas ali. Partiu para isso, tá respeitando a minha marca? Está dentro da minha governança de marca? Tem muita marca que é global e que vem um guia global, marcas europeias, por exemplo. O guia de marca está definido como consumo global. Só que ela está definida olhando para um mercado muito diferente do nosso, que acontece de uma forma muito diferente da nossa no consumo, na cultura e tudo. Eu preciso devolver respostas, né? Eu preciso falar, isso aqui não está funcionando por causa disso, disso e disso. Podemos mudar? Podemos transgredir a regra? E aí você começa a gerar mais inteligência e mais assertividade na tomada de decisão. Eu acho que é essa junção, né? Acabar com esse vale que foi criado entre a mídia e a criatividade. O banco de dados que vem da mídia é muito valioso, é muito rico, mas ele precisa ser orientativo. Ele precisa dizer alguma coisa. Não dá para ser sim e não vamos, né? Não, excelente. Eu acho que tem um combinado aí humano na história que é respeitar a premissa básica. Quando você falou, eu achei muito bom. Você tem um banco de dados primário, que é o seu guia de marca. Ele é o seu banco de dados primário. Ele é só teu. E ele é a premissa. E ele a hora que a gente fala do commodity lá no final, se esse guia de marca ele é só teu, ele é o que vai te diferenciar dos outros. Então não tem por que a gente desprezar ele. E eu acho que essa premissa, ela é aí onde entram também as empresas orientadas à performance, orientadas à marca, orientadas a vendas, o que seja. Porque essa discussão ela vai além, né? Não é o profissional que tá ali de mídia que vai chegar e falar que eu vou conseguir convencer e falar, olha, o meu brand book, ele é a premissa básica do seu trabalho. É alguém superior a ele, que aí tá né, vem de cima para baixo, não tem como falar, né? Então, eu lembro que nessa discussão era isso, ele era o dono do dinheiro, tinha, sei lá, X milhões por mês para fazer performance, a empresa tinha uma orientação à abertura de contas, por exemplo. Então, ele estava olhando puramente o dado do tipo, esse criativo abre mais contas do que esse, desliga esse, põe aquele, ponto. Não existia uma preocupação necessariamente numa imagem de marca que estava sendo construída e uma certa herança que a marca vai ter lá na frente. Um dos grandes benefícios que eu falo de construção de branding é que por mais que pareça um investimento no início, você está simplesmente otimizando a verba de marketing para o futuro. Sim. Quanto mais a sua marca ela tiver reconhecimento, distinção, consideração e preferência, menos eu gasto dinheiro para ficar convencendo as pessoas a comprarem. Só que eu preciso fazer esse investimento agora para colher lá na frente. Então, quando eu tive essa discussão com ele, eu falei, cara, a minha resposta foi exatamente igual à sua. Existe uma premissa básica que precisa ser respeitada, que é o que nos diferencia das outras marcas. Esse anúncio, ele está gerando clique, está gerando uma abertura de conta ou não, talvez por uma promessa que a taxa é zero, que talvez o Pix é gratuito, o que seja, mas às vezes as pessoas nem sabem o que elas estão fazendo necessariamente ali, elas não reconhecem muito até elas entrarem no universo da marca e entenderem um pouco. Então, quando eu devolvi para ele, foi,
como fazemos então o roxo, entre aspas, da marca, ser a melhor performance dentro dos universos dos roxos. Exato. Esse não era, É isso. não era versus o branco ou versus o azul. E aí, quando eu devolvi isso pra ele, eu falei, bom, então vamos começar a fazer todos os azuis, as pessoas achando que a gente tá abrindo uma conta na Caixa Econômica, e a gente depois lidar com uma frustração lá na frente, as pessoas acharem que é um banco e depois é outro. Tudo bem? E Tem aí identidade com a marca. Exato, não tem reconhecimento, né? A minha discussão com ele era, essa marca não é reconhecível. Existe um conceito dentro de branding que chama Distinctive Brand Assets, que são os assets de marca que são distintos, e é por isso que cada banco tem uma cor. Em teoria, você consegue ter uma distinção mais rápida olhando uma coisa e sabendo de que marca a gente está falando. Quando a gente tem o Inter e o Itaú usando os mesmos laranjas, tem uma hora que você meio que não sabe exatamente quem está falando, e aí quem é o vice-liderança ali vai ter que ficar investindo para dizer, olha, esse laranja não é o Itaú, esse laranja é Inter. Se você não tem força de mídia e comunicação, talvez você vai ser confundido. Então aconteceu isso agora com o Big Brother. A Stone foi patrocinadora durante muito tempo. O PicPay foi patrocinador durante muito tempo. E a Stone entrou com patrocínio no ano seguinte com as mesmas cores. Verde e preto. Verde e preto. E aí eu rodei uma pesquisa de marca com o Instituto de Pesquisa Independente e existia uma confusão. As pessoas ainda achavam que o PicPay estava patrocinando o Big Brother mesmo não estando, por conta do universo visual. Então as pessoas ainda achavam, falavam, mas não era mesmo, mas não é a Stone que tá, não é a PicPay que tá lá, é a Stone que tá. Então existia uma certa confusão pelos... Até porque essa percepção ela é muito clara pra gente, mas ela não é clara pra Exato, base, ela exato. É tudo a mesma consumidor. coisa, né? E é muito louco quando você faz pesquisa, eu gosto de discutir muito com clientes sobre isso. A gente rodou também de Big Brother agora nesse ano. O iFood tava... a gente perguntava para as pessoas, os patrocinadores, as pessoas respondiam iFood. E ele não patrocina já tem 2 anos. Mas existe uma herança tão forte de um patrocinador muito presente, com as cores, etc., que em alguns momentos ele viu uma prova vermelha da Americanas e achava que era do iFood. A gente, como publicitário, criadores, criativos, a gente olha e fala, não, isso aqui, ó, olha aqui o logo, olha aqui a tipografia, mas o consumidor comum, ele olha e simplesmente, cara, eu achei que era uma prova do iFood, ele nem sabia do que a gente estava falando. Então, eu não estava tão distante na minha resposta de como faremos para performar dentro dos roxos. Até porque eu gosto muito tem um cliente meu, aliás, dessas marcas que você comentou aqui, tem um cliente meu que a gente fala muito. Eu discuto muito funil, mas vamos deixar isso para um outro episódio, né? Mas o funil, ele é justamente a composição e a construção da jornada de comunicação de uma marca em relação aos pontos de contato que ela vai ter, né? Se a gente não faz o trabalho de topo, né, o trabalho de construção dessa marca, quando você olha só para a performance, é o rabo abandonando um cachorro. Ele não vai funcionar, né? Então, quanto mais você tem valor, e aí a hora que você olha ali aquele funilzão tradicional, assim, né, que você sai do reconhecimento de marca, você vem para consideração, ou seja, eu já sei da marca, entre essa e essa eu vou aqui e vou lá para a ponta para fazer. Se você olhar só para a ponta e se você não tiver o resto, vai gerar essa confusão. Se o Inter é o Itaú e o que eu vou converter, o que eu vou fechar, para onde a gente vai. Então, acho que a construção é essa, né, da gente começar a estrutura da marca. Obviamente, tem marcas, e isso leva muito tempo, e leva muito tempo por um trabalho bem feito de profissionais como você, que para de investir tanto na construção de marca. Eu não preciso mais investir tanto na construção de marca. Eu posso, de alguma forma, olhar aqui para outros objetivos. Mas se você abandonar, também vai te dar um problema. Por isso que existe reposicionamento, por isso que existe uma série de coisas. Você precisa escutar por pesquisa, por dados, por que quer que seja, o que você precisa ir ajustando. Mas uma marca nascendo que precisa ter, se você não fizer esse trabalho, não adianta fazer o outro. Aí eu só fiquei com uma dúvida aqui, você responde num outro episódio para mim, e você trouxe o exemplo do iFood, né? Você falou dos bancos precisam ter cores diferentes. Por que o iFood, o Rappi e o DoorDash são vermelhos? Mas depois você me responde isso. Excelente. Assim, aí a gente tem várias hipóteses, né? Porque... Você quis polemizar comigo. Então. Não, exato. Acho que tem várias hipóteses. Eu vou responder já nesse episódio. Eu não levo para casa. A gente pode ter, na hora de uma criação de marca, a Rappi é colombiana. Talvez ela não tenha estudado muito mercado de food no Brasil, etc. Acabou tendo uma cor que na Colômbia fazia sentido, veio pro Brasil e chegou aqui, tinha concorrente. É a mesma coisa das marcas aqui. Eu acho que a gente não tem como patentear uma cor, né? Eu posso abrir hoje um banco e falar, né? Posso abrir um banco e ele ser azul, se eu quiser, ele verde, o que dá para fazer. O que eu argumento do lado de branding você vai ter que ter um pouco mais de esforço para você associar você àquela cor. Então, talvez o seu asset visual de cor não seja o seu melhor
diferenciador. E os outros componentes, né? Eu fiz uma Exato. brincadeira Não, mas aqui, assim, mas tem razão, assim, e eu tenho umas discussões principalmente sobre cor, porque se é um asset que te diferencia tão forte, né? Você tem um laranja e você sabe de que a gente tá falando. Quando um cliente vem e fala assim, sei lá, um cliente do segmento financeiro, fala, vou abrir uma marca laranja. Eu falo, cara, mas pra que você vai fazer isso? Você tem o Itaú que tá construindo há 25 anos, há 30 anos, naquele território com as mesmas cores. Você vai começar agora com metade da verba, ou sei lá, 1/10 da verba que o Itaú tem. Cara, até você construir um lugar que seja seu, facilmente reconhecível, distintivo, cara, talvez a gente tenha alguns outros elementos, seja porque nas eu gosto, né? ilustrações. Exato, seja nas ilustrações, seja no tom de voz e tal. Você diferencia. Agora, assim, não briga pela mesma cor, não briga pelo mesmo espaço de alguém que dominou. A mesma coisa que eu criar uma marca de joia e querer colocar o mesmo azul da Tiffany e achar que as pessoas vão entender que eu sou uma coisa que não é a Tiffany. Você não construiu, né? Exato, Então não tem uma construção. adianta. Mas eu acho que tem uma certa carência de pesquisa também. Às vezes a marca vai lá e cria e ela não olha muito. Então, iFood, DoorDash e Rappi, você meio que criou, só, cara, põe o vermelho aí e vai Alguém embora. comentou também aquela velha história de que é alimentação, é alguma coisa vermelha, Vermelho e quente, amarelo, que dá vai, história. fome, é o McDonald's, enfim. Deixa eu trazer um ponto, já ficando nessa coisa da cor. Outra coisa que a inteligência artificial tem capacidade de fazer, né? Recentemente, a gente desenvolveu um novo produto e que ele está baseado em uma informação muito interessante, assim, que é de que 22% da população mundial é colorblind, é daltônica. E aí, a hora que você pega ali aquele Pantone, né? Para quem não conhece, Pantone é um catálogo de cores e variações de cores, cada uma com o seu numerinho ali. Muitas cores não são reconhecidas. E quando você não reconhece aquela determinada cor, é bem provável que você não vai reconhecer o Pantone inteiro daquela cor. O que a gente fez? A gente abasteceu o banco de dados com essas cores não reconhecidas e hoje a gente checa se a tua comunicação carrega uma daquelas cores. Por quê? Por conta de inclusão. Porque você está comunicando para pessoas que não vão entender a cor que você está passando. Se é laranja, vermelho, desculpa a minha ignorância aqui, eu não sei quais são exatamente essas cores, né? Recorro lá à inteligência para fazer isso, mas é muito alto o número de criativos que utilizavam essas cores. Então a gente colocou como uma etapa meio de checagem. Você roda ali para ele entender quantos % da população você está deixando de acessar por usar aquela cor. Que massa. Mas isso é legal, isso é muito legal. E é um ponto que a gente não fala muito na hora de construir marca, né? Sobre acessibilidade, sobre inclusão. A gente fala muito sobre diversidade e inclusão na comunicação. Mas quando a gente olha, eu já fiz um episódio falando sobre pessoas com deficiência no Brasil, a gente tem um número gigantesco de pessoas que não conseguem consumir nenhum conteúdo por não ter legenda. Exato. Num vídeo, por exemplo. E aí você tem um áudio descritivo, você tem alguma coisa que ou não tem imagem ali. não tem a descrição do texto alternativo, ou você simplesmente não consegue comunicar. Então, assim, você perde uma parcela comercialmente falando da população por uma questão que às vezes você não simplesmente poderia ter resolvido com uma legenda ou trocando as cores de um Pantone que não é reconhecível. E aí você usa a tecnologia para te orientar nessa tomada de decisão, né? É aí que vem o segredo, que vem o detalhe de ser diferente e de ser mais competitivo. Sim. Vamos finalizar agora, porque eu saio desse episódio um pouco mais convencido que a IA pode nos ajudar, mas elas não podem criar marcas. Eu acredito aqui, acho que a gente falou, a generativa. Eu fiz uns estudos para gravar o episódio, inclusive, eu achei muito bom. Eu pedi para acho que eu estava usando o Bard do Google, né, fazendo uns testes com ele. E eu falei assim, bom, eu vou criar uma marca de beleza no Brasil. Então, lista para mim, estruturando uma tabela, todas as marcas de beleza, qual público-alvo essas marcas atendem, quando ela foi fundada e qual o posicionamento que elas têm. E aí o Bard foi lá e listou todas que estavam disponíveis no banco ali do Google e tal. Facilitou minha vida em 40 mil anos, né? Ao invés de eu ter que ficar entrando em cada site, pesquisando marcas de beleza, quem quer no Brasil, ele já listou para mim, estruturou, colocou o público. Quando a gente vai falar de posicionamento, o posicionamento é genérico. Ele não consegue chegar no nível de detalhe. Então, assim, marca, sei lá, Avon, marca de beleza com foco nas mulheres. Aí, Natura, marca de beleza com foco em ingredientes naturais. Não trazia as camadas de um posicionamento. Eu não vinha ali, uma marca que a sustentabilidade é algo muito forte, que ganhou não sei quantos prêmios, tem 50 anos de mercado. Ela não traz um contexto. Você simplesmente tem um resumão ali. Eu posso ter um prompt que pede para dar mais contexto, tudo bem também, sem problema. Mas eu saio mais convencido de que a gente consegue ter minimamente um pouco mais de inteligência nessas decisões que talvez fossem achismos. Coloca uma celebridade. Não, esse creator aqui eu gosto, põe ele. Ou
não sei se esse layout tá legal, não tá gerando conversão, e aí a gente tem um pouco mais de inteligência de falar, putz, isso aqui funciona, a gente fez, e não é só o teste AB, ou um ou o outro, ou isso ou aquilo. Eu até vi um post do Pedro Campos falando sobre isso, que o marketing agora virou isso ou aquilo. É branding ou performance. É o laranja ou o vermelho. E não é, né? Existem muitas nuances. Só que eu tenho a impressão de que quando a gente está falando de inteligência artificial para branding, principalmente, é para grandes marcas. Grandes marcas, marcas que de fato têm muito dinheiro para investir em tecnologias e robôs e tudo mais. A gente tem um cenário hoje favorável, uma empresa que seja pequena ou média. Média eu acho que já é ok, mas pequena. Vamos lá, uma marca que tem 2 anos de existência. Ela já consegue se utilizar de serviços, por exemplo, da Vidmob ou alguma outra plataforma que ajude a fazer essa construção e otimizar o dinheiro, que já é mais contado. Porque eu olho também com um certo benefício. Eu falo, cara, se eu tenho uma verba limitada de marketing, preciso ser bem assertivo no meu público, preciso comunicar bem, ter peças muito boas, eu teria um serviço que me ajudasse com a inteligência artificial a otimizar o máximo do meu dinheiro. Isso já é uma realidade ou ainda a gente está caminhando, ainda é uma tecnologia um pouco mais exclusiva para um pouco mais de dinheiro? E a gente tem uma tendência a isso ficar mais massificado. Acho que é camadas. E sim, dá para usar, dá para todo mundo usar. Acho que em termos de estrutura e cultura, é mais difícil até as grandes corporações, né? A gente, por exemplo, está super focado em enterprise no momento, né? Em desenvolver os grandes anunciantes e tudo, e faltam muitos deles. Tem boa parte que utiliza, mas boa parte não utiliza. Então, como se diz, né? Tem muito mato alto ainda para a gente trabalhar ali. Mas é muito mais difícil, né? Para eu chegar em uma corporação como uma Unilever, como uma Nestlé, como um Itaú e transformar a forma de fazer as coisas ou trazer uma orientação diferente daquela, é uma estrutura que está mexendo com muita gente. Na hora que você fala em comunicação, esses grandes anunciantes têm 10, 11, 12, a gente fala stakeholders, né, que são pessoas ali Decisores, né? dentro desse processo, que são agências, é a agência de branding, é a agência de performance, é o cara do conteúdo, é cada um você tem. Então, como é que você coloca todo mundo dentro do mesmo lugar? Então, é uma construção, é um aculturamento. Do outro lado, você tem uma coisa que funciona igual na vida, na nossa vida, né, que é a questão da natividade. A hora que você pega marcas nativas digitais, elas são muito mais preparadas para usar essas tecnologias do que essas marcas de legado, essas marcas que precisam aprender, né? Eu brinco muito no processo de transformação digital, né? Eu uso isso até nas minhas explicações ali sobre transformação digital. Eu tenho aqui meus cabelos brancos e eu sou um imigrante digital. Hoje eu me dou muito bem na relação com as ferramentas digitais, mas eu precisei aprender a isso. Por outro lado, a minha filha de 10 anos é uma nativa digital. Ela entende inteligência artificial e o porquê das coisas da inteligência artificial quase sem questionamento, quase sem frição. Então, a mesma coisa as marcas. Então, uma marca nativa digital, por si só, ela já é nova, né? Exato. De ter ali, mas que tem a linguagem digital, né? Que está olhando para esse caminho do digital, tem muito mais aderência no processo, muito mais velocidade nesse processo e na execução. Então, você tem ali dois caminhos e os dois são possíveis. Por outro lado, você tem aquela coisa da profundidade mesmo. Se você quiser fazer um processo completo, um processo onde você colocou todo mundo dentro do mesmo olhar, que você está utilizando o potencial mais detalhado da tecnologia, você vai precisar de um investimento maior. E aí é importante falar que investimento não é despesa. Porque se do outro lado a gente está buscando resultado, isso aqui, trazendo mais resultado, isso aqui vai se pagar, né? Você vai construir. A gente até gosta de tirar a palavra performance da ponta lá desse funil que a gente estava comentando. Performance existe no reconhecimento de marca, performance existe na consideração. A ponta ali é conversão. Então, performance existe em conversão. Então, não adianta você medir só ali. Mas a cadeia como um todo ali deu resultado, todo o seu investimento em tecnologia vai se pagar, porque você melhorou, você está mais efetivo, você está mais competitivo, você está trazendo mais resultados. Então, esse investimento ele vai ser de acordo com o teu tamanho. E o resultado que você vai ter
de acordo também com o teu tamanho. Mas a gente criou, inclusive, essas ferramentas mais simples, como a ferramenta de checagem aí das campanhas, dos criativos, se tem, se está adequado à plataforma, se está adequado à marca, se está adequado à diversidade e inclusão e tudo, num investimento bem básico, num investimento bem baixo. Então, é o início de uma jornada, né? Então, a hora que você entra, como qualquer adoção de tecnologia, a curva tem uma curva de aprendizado e a hora que você chegar lá em cima, que você já está se comportando como um nativo, que você está fluente no letramento digital, na linguagem e tudo do que você está fazendo, você vai estar voando. E aí você pode fazer altos investimentos com altos resultados. Mas é para todo mundo, sim. E eu acho que isso é o grande segredo da inteligência artificial nos últimos tempos. Ela se tornou acessível, né? Antes você falava, vou colocar a inteligência artificial aqui. Era coisa de ciência de foguete, era um negócio muito caro, sim, levava muito tempo. E hoje, com as startups desenvolvendo inteligência, primeiro que você não precisa você desenvolver, você tem um monte de gente no mercado desenvolvendo, né? Nós somos uma startup que desenvolveu uma inteligência artificial e que é assediada por grandes corporações. Mas as empresas hoje conseguem se manter como desenvolvedores, que é mais rápido, precisa acompanhar uma tecnologia que se desenvolve muito rápido, precisa olhar o do outro lado, vai ser para quê essa tecnologia? Vai ser aqui para o YouTube, vai ser para o Spotify. Eles mudam formato e métrica e numa velocidade gigantesca. Como é que eu me adequo a tudo isso ali? Então, acho que hoje tem muito mais acessibilidade na aquisição de serviços como esse para todo mundo. E ele é a proporção do resultado vai ser igual à proporção do seu investimento. E adorei a hora que você falou acaba com o eu acho, é a única coisa que eu falo. A hora que a gente põe a tecnologia, ela serve para acabar com o achismo. O achismo é onde a gente perde mais dinheiro e mais investimento ali. Sim. E a gente fala, a única coisa que a gente vai substituir é o eu acho. Só não ter o viés, a pessoa não contratar com medo do eu acho acabar, né? Então ela fala assim, não vou contratar essa ferramenta que ela vai me dizer umas coisas que eu não tô afim de ouvir, então eu nem contrato. Que é o que acontece muito em pesquisa, né? Mas aí eu acho que pesquisa é um lugar que a inteligência artificial vai funcionar muito nos próximos anos, vai atuar muito nos próximos anos, muito mais para a gente sair de amostras enviesadas, amostras que às vezes traz, e você conseguir ter uma amostragem maior, você ter uma velocidade maior, sim, um custo menor, né? Pesquisa é caro para fazer e tudo. Não é, e sem desmerecer, porque é muito rico fazer isso. Então, são ferramentas que vão estar ali, mas vão empoderar quem faz, né? Vai trazer mais assertividade, essa coisa do, tem uma margem e tal, você vai diminuir. Sim. Então, você começa a ter nesse ponto, nesse olhar. Acho que a tecnologia, o grande barato da tecnologia é a capacidade que ela tem de nos dar poderes que a gente... humanos, a gente aquela coisa do humanamente impossível, é isso que entra a tecnologia, é isso que entra a inteligência artificial e tantas outras formas, né? A gente está liberando a entrada de computação quântica também, que vai acelerar tudo muito rápido dessas coisas, mas a gente deixa isso para um próximo. Exato. Não, acho que a gente tem uma jornada anterior, assim, eu tenho sido um grande embaixador, primeiro, de colocar a cultura de branding nas empresas, de entender que as marcas têm que ter seus ativos que são distintos, que são únicos, que são a sua identidade, que você carrega com eles para sempre. Fazem, exato. Né? Boa parte não faz. Exato. Então, eu ainda tenho um papel anterior que, assim, calma, a marca é sua e a essência é sua. Depois que a gente vai passar por um processo de orientação a dado, que é uma coisa que também não se faz muito, né? A pesquisa para você entender performance de marca, quase ninguém faz. Assim, quando a gente olha multinacional de bens de consumo, Unilever, JBS, P&G, são empresas que investem muito, que nasceram de pesquisa, inclusive. A Unilever foi a criadora de toda a metodologia que a gente tem hoje. Mas boa parte das marcas que eu atendo em consultoria sequer sabem o seu awareness, quanto elas têm, a consideração. Ela nunca rodou uma pesquisa para entender base, para entender o consumidor, como ele se comporta, qual rede social ele está mais, etc. Então a gente tem um passo anterior para a gente ainda evoluir para um lugar de dizer, bom, agora eu tenho tudo isso e ainda vou deixar a inteligência artificial trabalhar por mim para otimizar o meu custo, e o meu investimento, isso lá na frente vira um retorno, inclusive esperado, porque se eu tenho uma ferramenta que otimiza a minha vida, ela consegue fazer predições, consegue analisar e me dar sugestões de como otimizar tudo isso, melhor para mim, né? Eu vou ter uma equipe ali que vai estar trabalhando baseada em uma inteligência muito boa, que nos trouxe informação para tomar decisão. Então a gente tem um caminho ainda longo pela frente, mas é só o começo. Eu já tenho feito alguns experimentos usando generativa, que para mim é o mais simples, e já é muito bom você queimar algumas etapas como estrategista, de você conseguir de fato trazer já, mapear muita coisa que
humanamente, você levaria talvez 24 horas, 40 horas de trabalho, tendo que entrar em site, pegar cada um e tirar print. Eu disse, cara, deixa o robô fazer isso. Né? Eu tava vendo um podcast esses dias, alguém tá falando, não, mas aí o ser humano vai perder a capacidade de fazer uma apresentação em PowerPoint. E aí um dos entrevistados falou, cara, mas que habilidade, né? Aprender a fazer a apresentação em PowerPoint. Você já aprendeu a capacidade de entender um PowerPoint. Exato! Né? e ele falava muito, eu achei muito bom, assim, quando ele falou, cara, preocupe em fazer uma boa defesa dos seus argumentos e deixa o PowerPoint fazer a apresentação dele. Deixa a inteligência fazer a apresentação e montar um slide. Não é uma habilidade saber montar um slide. Sabe? Isso não é nada um skill inovador para o mercado. A gente, por enquanto, está sendo, porque não existe ainda, né? Já existe na realidade do Copilot. Mas, assim, ele discutia sobre mexer no SAP. É uma puta habilidade você saber. Cara, não, sabe? Você tem que fazer um curso para aprender a mexer na ferramenta, né? São ferramentas. Então, deixa a inteligência trabalhar por nós. Camilo, super obrigado pelo episódio de hoje. Acho que as nossas discussões enriqueceram muito aqui o entendimento de como a inteligência artificial pode vir, não só para ajudar a construir marcas mais fortes, mas otimizar também essa construção. Eu acho que não é sobre substituir, a inteligência humana vai continuar, a criatividade continua por enquanto, até onde a gente sabe, mas é justamente otimizar esses processos, tanto de construção, quanto de performance, quanto de conversão, num lugar em que se respeita uma premissa básica, que é o seu Brand Book. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, pela discussão rica. Acho que é isso. A gente precisa desenvolver o ser humano na velocidade que a tecnologia está sendo desenvolvida. Acho que é aí que está o gap. E a gente precisa saber usar. É isso. Começar, minimamente. Se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelinhas no seu player favorito, porque isso sinaliza que ele foi um excelente episódio, eles entregam mais, a gente torna ainda mais conhecido, e mandar para pelo menos 3 amigos acessarem o Branding Tudo Podcast. Manda o link para eles no WhatsApp, porque se você não fizer isso, você perde o visto de cidadão da Galileia e não vai conseguir mais acessar nenhum conteúdo. Então, se você não fizer isso, você vai ser bloqueado e não vai poder acessar mais nada, beleza? Eu vejo vocês no próximo episódio do Branding Tudo Podcast. Um abraço e até mais.